Audiência pública. 6 de dezembro de 2013, Auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 103ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, dia 6 de dezembro de 2013, às 14 horas. Auditório Teotônio Vilela. Para oitiva de depoimento sobre o caso Rui Carlos Vieira Berbé. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Então, vamos fazer a composição da mesa. Que dia pedir para a irmã do Rui, a Regina, vir para cá, para a mesa, para compor a mesa, sentar aqui. O Rodrigo, filho da Regina, sobrinho do Rui, sentar nessa outra poltrona. O Luiz Dagoberti Roncari, que à época tinha a banca de livros lá do CRUSP, professor de letras, ao lado da Regina, nossa querida amiga Aninha Corbisier, à época militante do Molipo, ao lado do Rodrigo. O Dácio de Antônio Castro, cruspiano, deu aula com o Rui no cursinho do colégio, do cursinho Santinês. E meu amigo, meu irmão Kiyoshi Cadicaro, amigo do Rui, lá de Regente Feijó. Montou a bancada? Está todo mundo aí? Só falta o Kiyoshi. Isso. Kiyoshi, senta lá do lado da Aninha Corbisier. Quem vai ler o testemunhal do Rui? Coba. Viu, Rodrigo? Depois a gente vai... Ah, está aqui. Acompanha você, Rodrigo, esse testemunhal que a gente tem, que é meio caminho andado depois só você terminar aquele texto. Só temos uma cópia, mas vai ser lido. Kobayashi, com a palavra, lendo o memorial. Boa tarde a todas e todos. Eu passo agora a leitura do memorial de Rui Carlos Vieira Berbert. Nasceu em 16 de dezembro de 1947, em Regente Feijó, São Paulo. Filho de Rui Tales Jacó Berbert e Otília Vieira Berbert. Desapareceu em 2 de janeiro de 1972. Era militante do Movimento de Libertação Popular, Molipo. Rui Carlos era estudante do curso de Letras da USP e residia no CRUSP. Militante do movimento estudantil, participou do 30º Congresso da UNE, quando foi preso em outubro de 1968. Havia poucas informações a respeito do desaparecimento de Rui. Sua morte e as de mais outros 11 desaparecidos foram confirmadas pelo general Adir Fiuza de Castro, quando declarações suas foram publicadas em off em matéria do jornalista Antônio Henrique Lago, na Folha de São Paulo, em 28 de janeiro de 1979. Fiuza de Castro foi criador e primeiro chefe do CIE, chefe do DOI-CODE, do 1º Exército, comandante da PM do Rio de Janeiro e da 6ª Região Militar. Em meados de junho de 1991, Hamilton Pereira, membro da Comissão Pastoral da Terra e ex-militante da LN, entregou o atestado de óbito de João Silvino Lopes, datado de 2 de janeiro de 1972, no qual consta seu suicídio em Natividade, Tocantins, na época Estado de Goiás. A Comissão de Investigação das Ossadas de Perus, 261/90, criada pela então prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, para acompanhar a identificação das 1.049 ossadas encontradas na vala clandestina do cemitério Dom Bosco, em Perus, na cidade de São Paulo, havia a probabilidade de João ser um militante desaparecido. Esse nome não constava na lista dos desaparecidos políticos. Caso fosse um nome falso, seriam necessárias mais informações para identificá-lo. Em janeiro de 1992, quando a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos teve acesso aos arquivos do DOP de São Paulo, encontrou uma relação de nomes elaborada a pedido do delegado Romeu Tuma, intitulada Retorno de Exilados. Nessa relação consta o nome de Rui Carlos Vieira Berbert, com as seguintes observações: preso em Natividade, suicidou-se na delegacia de polícia
em 2 de janeiro de 1972. Conclui-se, então, que João Silvino Lopes era o nome falso de Rui Carlos. A Comissão de Familiares solicitou ajuda à Comissão de Representação Externa da Câmara Federal, responsável pela questão dos desaparecidos políticos, para investigar a verdadeira identidade do morto em inatividade. Organizou-se uma caravana integrada pelo presidente da Comissão de Representação, o deputado federal Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, pelo deputado federal Roberto Valadão, do PMDB do Espírito Santo, por Edival Piveta, advogado da família de Rui Carlos e representante da OAB de São Paulo, por Hamilton Pereira, da Comissão Pastoral da Terra de Goiás, e por Suzana Kendi Lisboa, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Os integrantes da caravana tomaram os depoimentos de populares que presenciaram os fatos da época. Foram entrevistados alguns moradores, funcionários públicos e membros da PM local, que confirmaram que Rui Carlos e João Silvino eram a mesma pessoa. Identificado o possível local do sepultamento, foi encaminhado à Justiça pedido para reconstituição de identidade e posterior exumação e traslado dos restos mortais. Contatos com o prefeito e o governador do estado foram feitos para serem providenciadas as medidas necessárias para a guarda da sepultura localizada. Em 30 de junho de 1992, a juíza de direito da comarca de Natividade, Sarita von Roder-Michels, concluiu os termos de retificação do certidário de óbito, requerida por Rui Jacob Berbert, pai de Rui Carlos. O parecer da juíza afirma, abre aspas, a documentação acostada aos autos não deixa quaisquer dúvidas de que Rui Carlos Vieira Berbert seja a mesma pessoa que foi morta na cadeia pública desta cidade de Natividade. Foi sepultado no cemitério local e cujo óbito lavrou-se em nome de João Silvino Lopes, fecha aspas. Em seguida, encaminhou o cancelamento do registro de óbito em nome de João Silvino Lopes e foi lavrado novo assento que registra o óbito de Rui Carlos Vieira Berbert, falecido em 2 de janeiro de 1972, às 3 horas, na cadeia pública da Praça Senador Leopoldo de Bulhões. Rui foi enterrado no mesmo dia e horário de um conhecido morador, sendo seu enterro acompanhado por dezenas de populares. Seu corpo, entretanto, não pôde ser localizado, apesar das tentativas realizadas pela equipe do Departamento de Medicina Legal da Unicamp, chefiada por Fortunato Badam Palhares. Em 19 de maio de 1993, em Jales, interior de São Paulo, uma urna funerária contendo apenas seus pertences, que cuidadosamente seu pai guardara durante todos aqueles anos, foi depositada no jazigo da família Berbert, simbolizando o enterro de Rui Carlos pouco mais de 20 anos após sua morte. A seguir, o depoimento sobre sua biografia escrito por sua mãe, Otília, abre aspas. Rui Carlos tinha uma única irmã, Regina Maria Berbert Pereira. Ele passou a adolescência em sua terra natal, sempre foi uma pessoa tranquila e bondosa, especialmente para sua família. Ao concluir o curso científico, deixou sua cidade seguindo para São Paulo com o intuito de se preparar para o vestibular e conseguiu, para tal, bolsa de estudos integral. E venceu essa etapa na vida estudantil, conseguindo ser aprovado na PUC e na USP, com distinção. Com o resultado dos vestibulares, optou pelo seu ingresso na USP, no curso de Letras. Porém, após um ano, trancou a matrícula e começou a ministrar aulas em cursinhos populares entre os cursos no CAP Vestibulares, na Vida São João e também num cursinho da Liberdade. Neste interim, iniciou seu envolvimento nas atividades políticas e estudantis. Após a sua prisão, no Congresso da UNE em Biúna, retornou à sua terra natal, permanecendo uns 15 dias e voltando logo em seguida para o conjunto residencial da Universidade de São Paulo, CRUSP, onde morava, continuando sua participação nos movimentos estudantis, até que, por motivos óbvios, se retirou do país. Logo após sua saída do país, no final de 1969, em dezembro, recebemos uma carta da Europa na qual reconhecemos a letra dele, porém, percebia-se claramente que, por motivos de força maior, dizia estar como turista pelo velho mundo. Estava bem, mas que seria muito difícil nos escrever sempre. Meses após, recebemos um bilhetinho escrito às pressas e falando apenas que estava bem e que pensássemos sempre nele com carinho. A partir daí, saíram algumas notícias na imprensa sobre ele, tais como, em 25 de 11 de 78, Folha de São Paulo, o Congresso Nacional para a Anistia divulgou uma lista de 37 nomes de pessoas mortas e desaparecidas a partir de 1964, e nela constava o nome de Rui Carlos como desaparecido em dezembro de 69. No dia 28 de janeiro de 79, também na Folha de São Paulo,
13 nomes de desaparecidos cujas fichas estavam no necrotério de um órgão de segurança em dezembro de 1973 e que são dados como desaparecidos pelas famílias e organizações de defesa dos direitos humanos, consta que o desaparecimento de Rui Carlos está ainda em investigação. Dia 3 de agosto de 79, no Correio da Manhã. Rio, notícia, uma lista de 14 nomes com esse título. Estes desaparecidos foram mortos. Entre esses nomes estava o de Rui Carlos, 18 de 8 de 79, no jornal Estado de São Paulo. O doutor Edibal Piveta envia carta ao ministro da Justiça, Petrônio Portela, solicitando informação de Rui Carlos e outros. 29 de setembro de 79, Folha de São Paulo. O juiz Antônio Carlos de Seixas Teles anistiou várias pessoas condenadas por atividades estudantis contra a segurança nacional, e entre elas estava o nome de Rui Carlos. 1º de agosto de 91, Diário Popular. Noticia, trabalho feito em Curitiba pela Comissão Especial de Investigação, onde foram encontradas fichas de 17 desaparecidos e um arquivo de aço com a identificação, falecidos, constando o nome de Rui Carlos. Após esse histórico sobre a vida de Rui Carlos, gostaria de mostrar a luta constante pela qual passamos na busca incerta da solução de um passado certo. Apesar dos fatos comprovarem a quase certeza de sua morte, nós vivemos mais de uma década com a esperança e o sonho de vê-lo novamente. A partir do momento em que tivemos a certeza de que ele não voltaria mais, passamos a viver momentos ainda mais angustiantes, e mais uma década se passou. Hoje, nosso maior sonho é conseguir dar para Rui Carlos um lugar digno de grande herói que foi. É essa a nossa última e grande esperança. Se assim o conseguirmos, não olvidaremos jamais a grande luta dos amigos e, por que não dizer, irmãos que lutam e lutaram para a elucidação de uma época tão negra para nós. Esperamos que a história nunca se esqueça de mencionar esses jovens heróis, muitas vezes anônimos para a maioria da população alienada a respeito dos acontecimentos passados. Todavia, para nós, Rui Carlos Vieira Berbet não é um herói anônimo, pois, além de dar a sua contribuição para as grandes transformações sociopolíticas brasileiras, nos é lembrado como um filho digno das mais belas recordações, como um ser humano maravilhoso que foi, jovem, belo, inteligente, honesto e carinhoso, que soube lutar pelos seus ideais. Fecha aspas. Entre os vários documentos policiais encontrados sobre Rui, há o relato do delegado Pedro Soares Lopes, da Delegacia Especial de Polícia de Natividade, ao juiz no dia 10 de janeiro de 1972. Ali o delegado diz que prendeu João Silvino Lopes em 31 de dezembro de 1971 e com ele apreendeu revólver, balas, canivete e uma granada. Mantido preso por se tratar de elemento subversivo, foi encontrado morto em sua cela na madrugada de 2 de janeiro de 1972, teria se enforcado. Em Cuba, realizou treinamento de guerrilha e em meados de 1971 retornou ao Brasil clandestinamente como militante do Molipo. Segundo o livro Direito à Memória e à Verdade, os órgãos de segurança tinham informação de que Rui e seus companheiros Arno Preis, Jeová Assis Gomes e outros teriam chegado ao norte de Goiás após tentarem fixar-se na Bahia, próximos ao Rio São Francisco. Rui e Bonaerges de Souza Massa teriam passado um período na região de Balsas, no Maranhão, onde de lá se dirigem a Goiás. Rui Carlos foi condenado à revelia a 21 anos de reclusão pela segunda auditoria da Justiça Militar em São Paulo, embora já estivesse morto. Nos arquivos da BIM, hoje guardados no Arquivo Nacional, consta a foto parcial de seu corpo. A Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos não conseguiu obter uma cópia e, portanto, não pôde submetê-la a exame de peritos confiáveis. A cidade do Rio de Janeiro rendeu-lhe homenagem, dando seu nome a uma rua. Em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, há uma escola pública com seu nome. Seu nome está incluído na lista de desaparecidos políticos no anexo 1º da Lei 9.140/95. Então, vou passar a palavra para a Regina, irmã do Rui. Vocês vieram de Votuporanga, né? Já. Então, agradecemos esse esforço, esse deslocamento da família
Gina, fique à vontade. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria até de pedir desculpas a todos pela emoção, por tudo, né, que nós já passamos e ainda estamos passando. Então, para mim, realmente, se torna muito difícil fazer um depoimento. Só que hoje eu estou realmente muito feliz por conhecer várias pessoas, né, que conviveram com o Rui Carlos, de rever a Amelinha, de rever o Quioche, que é nosso amigo de infância, certo? Conhecer a Ana, conhecer a Zilda, né, e muitos outros que aqui estão presentes. Então, isso realmente, para mim, é uma grande alegria. Ouvindo esse depoimento que foi dito agora, eu realmente não tenho muito a acrescentar, porque nós, como família, tudo o que está aqui é o que nós realmente sabíamos. Tem muita coisa que nós não tínhamos nenhum conhecimento da vida do Rui Carlos, que vocês aqui, os amigos, né, os companheiros de faculdade, a Amelinha, né, sempre dentro do processo histórico, que participaram muito mais, porque nós tivemos mais aquela vida sofrida realmente da família. Então, é isso mais que realmente eu posso transmitir para vocês. E agradecer a todos, que mesmo nós, né, atualmente morando em Jales, que era a família do meu marido, a 600 quilômetros daqui, hoje com a ajuda do meu filho, certo? Que ele está contribuindo e muito e procurando ajudar todos naquilo que ele se sente assim muito realmente orgulhoso daquilo que o tio foi. Certo? Então, a lembrança que eu tenho do meu irmão é aquilo que realmente aqui foi dito. Aquele rapaz inteligente, bonito, de ideais, de bons valores, que foi aquilo que sempre os meus pais procuraram nos transmitir. E depois, durante toda a vida estudantil dele, nós pouco soubemos. O pouco que nós soubemos foi através da imprensa. E depois, com a parte da Amelinha, da Suzana, do Ivan, que nós voltamos a ter conhecimento, né? E agora, novamente, essa participação, né, doutor da Comissão da Verdade, que a gente procura realmente tentar alguma coisa. Então, o que eu gostaria realmente de pedir, como foi dito aqui, quando fizemos o enterro simbólico, são palavras do meu pai, já falecido há 13 anos atrás, que ele disse que ele havia tirado um sapo da garganta dele. Então, lá no cemitério de Jales, né, que é onde nós residimos hoje, tem o túmulo onde está enterrado aquilo que de importante nós tínhamos dele numa urna. Então, para nós, para a família, foi realmente tirar um sapo da garganta, que aquilo lá estava segurando a gente. Depois conseguimos, né, o atestado de óbito com o nome falso e depois o nome verdadeiro. Só que ainda nós temos, né, um sapo ainda. Meu pai já está numa outra vida, sabe? Mas ele estava olhando por nós lá. Mas nós ainda temos um sapo na garganta, que é sabermos realmente o que aconteceu com ele, de que maneira ele foi morto, e tirarmos, então, desse atestado de óbito que Rui Carlos foi um suicida, que todos nós sabemos que ele não foi um suicida. Então, é isso que a família realmente quer. E um agradecimento a todos vocês. E desculpe, porque realmente a emoção me pega bastante, então eu fico com dificuldade em colocar as minhas palavras. Meu agradecimento a todos vocês e Deus abençoe a todos pelo trabalho digno que todos vocês fazem. Muito obrigada por tudo. Boa tarde. Eu vou começar pelas palavras da minha mãe, que falou que eu não tenho muito a Rodrigo, acrescentar. Sobrinho do Rui. Até porque não convivi pessoalmente com ele, né? Não tive essa oportunidade, não tive esse prazer. Mas desde criança, no meu lar ali, meus pais, tudo, já ouvi falar o que foi meu tio, o Rui Carlos, ditadura militar. E até sabemos que na escola isso não era ensinado. Meus colegas, a maioria dos meus amigos não sabem realmente o que foi uma ditadura militar. E eu tive essa oportunidade, eu tive esse prazer de saber o que é a fundo realmente.
E agora, com minha formação, tudo que despertou um pouco mais de mim, querer realmente devolver a realidade para a família, para constar na certidão de óbito, como minha mãe falou, que ele não foi um suicida, que realmente mataram ele nos porões da ditadura. E mais ou menos, meu ideal começa quando, mais uma curiosidade, começa quando eu fazia um cursinho e uma menina ao meu lado perguntou por que a Constituição de 88 era tão detalhada, por que tinha escrito em todos os incisos, em todos os artigos, que podia fazer reuniões públicas, que você podia ter liberdade de expressão, que você podia falar mal do governo, que você tinha seus ideais, que nada podia acontecer. E fiquei curioso por ela estar perguntando isso. Mas aí a fundo fui ver realmente, que acho que 90% ali do pessoal que estava sentado do meu lado não sabia o porquê que estava escrito aquilo. E eu vi que uma parcela daquilo, do porquê que estava escrito, realmente foi um ideal que meu tio teve. E por essa questão do que ele lutou, que eu acredito que esse trabalho, pouco que eu estou fazendo, mas já é o bastante para mim e para a família Berbert aí. É isso. Deixa eu voltar ainda, agora que passou a emoção inicial de começar a falar. Regina, vocês nasceram em Oswaldo Cruz? Regina Feijó. Então fala um pouquinho da vida de vocês, porque depois vai entrar, embora o Kiyoshi também saiba. Então vou passar para o Kiyoshi. E vocês... Desculpa, Kiyoshi. Prezado deputado Adirano Diogo, meu colega de escola da Universidade de São Paulo, eu me formei em 1969, estudei de 66 a 1969. Foi exatamente o período mais pesado da ditadura. Foi a época em que a repressão militar cresceu muito e a gente, estudante, a gente era alvo de perseguição por parte da ditadura, do governo militar da época, né? Bom, eu gostaria até de lembrar aqui que essa Comissão da Verdade, ela tem trazido coisas importantíssimas. Em outubro, acho que foi no dia 26, eu participei aqui de uma plenária sobre a repressão sobre os Nikkeis no Brasil. Realmente, em 1946, houve uma repressão muito grande em cima dos Nikkeis, houve uma espécie assim, de uma divisão da colônia japonesa, e eu estou dizendo isso pelo seguinte: eu nasci em Marília e fui criado em Regente Feijó, nas proximidades de Regente Feijó. Eu nunca entendi por que é que, com 6 meses de idade, meu pai saiu de Marília e foi se interiorizar na região de Presidente Prudente, que era uma região inóspita na época, era uma região que estava sendo desbravada ainda. E, a partir da comissão ter levantado aquelas questões dos Shindorerei, foi que eu comecei a fazer as ligações e entender que a minha família, ela, na verdade, era da facção conformista e eram perseguidos pelos vitoristas. E, por isso, tivemos que sair de Marília e o meu pai levou a gente para Nova Pátria. Nova Pátria ficava aí a uns 80 quilômetros de Presidente Prudente. O meu trabalho, quando eu era criança, eu tinha 5 anos, 6 anos, era levar o almoço para o meu pai na roça. E naquela região lá, tinha sido desmatado o terreno. Era uma terra bruta, era floresta naquela região. E meu pai desmatou a roça dele e eu tinha que levar o almoço. E eu lembro direitinho que levava uma marmita, era um caldeirãozinho com a tampa, um elástico para segurar a tampa, para a tampa não cair, e uma garrafinha de água, que era uma garrafinha de refrigerante com café. E eu tinha que passar pela mata queimada, né? E quando eu voltava todo sujo de carvão.
E eu pensava, como é que meu pai, né, foi colocar a gente num lugar assim tão inóspito, no meio de um mato tão grande, e agora que a gente não tinha escola, não tinha nada na região. Né? Depois dessa reunião da comissão, mostrando essa questão dos perseguidos entre os próprios japoneses. Fala mais perto do microfone. Os próprios japoneses fizeram tiveram essa divisão de vitoristas e derrotistas, e que aí que eu fui entender por que meu pai migrou para o interior de São Paulo, lá para a região de Presidente Prudente. Quando chegamos na época de escola, no primário, nós viemos para a Regente Feijó, e eu já tinha 6 anos, foi aí que eu conheci o Rui. O Rui nasceu em Regente Feijó em dezembro, e eu tinha nascido em Marília em agosto de 46. O Rui nasceu em 47. Ele era 1 ano mais novo que eu. Bom, eu estou lembrando esse negócio do caso dos Nikkeis, que tinham essa questão, porque é para esclarecer que os governos, eles oprimem a gente. Desde criança, a gente não sabe por que passava por aquelas questões, por aquelas situações difíceis, mas hoje dá para se entender que, por exemplo, o japonês, quando migrou para o Brasil, ele veio para substituir a mão de obra escrava. E quando, na primeira migração, vieram para o Brasil, a maior parte dos migrantes eram de Okinawa. E Okinawa era uma ilha que foi ocupada pelos japoneses. Ou seja, os primeiros migrantes japoneses para o Brasil, uma boa parte eram de okinawanos. O Japão pretendia crescer, achava que tinha uma população muito grande, que não podia tomar conta de toda aquela população, então começou a incentivar que essa população migrasse para outros países. E o Brasil foi um deles. Eu conto isso também porque foi por essa migração ao Brasil que meu pai fez, e depois pela migração que ele fez para o interior, por causa da divisão da colônia japonesa, e depois, quando a gente começou a querer ir para a escola, ele voltou a migrar de novo para a Regente Feijó para a gente poder estudar. E aí, então, foi a época que a gente entrou em contato com a família Berbert, e eu conheci o Rui, e a gente, desde a infância, conheço a Regina, o irmão dela, a dona Otília é minha madrinha, o seu Rui, Jacob Berbert, é meu padrinho de batismo. Eu estava saindo do grupo e, para receber o diploma, eu tinha que fazer a primeira comunhão. Para fazer a primeira comunhão, tinha que ser batizado, e foi aí que eu percebi que eu era pagão. Eu não tinha religião. Ninguém me ensinou a ir à igreja. Né? A gente ia na igreja por quê? Porque o treinador de futebol da gente, ele era muito ligado à igreja, ele era marista, e ele obrigava a gente a ir à missa para depois jogar futebol. Então a gente ia à missa para poder jogar futebol. O Rui Carlos, a gente jogava futebol na rua, jogava futebol nos campos, nos arredores de Regente. A gente ia pescar, ia nadar nos riachos que tinha no redor da cidade. E eu me lembro direitinho que o Rui, uma vez, ele ganhou uma bicicleta Monarch verde. Naquela época, muito pouca gente tinha uma bicicleta. E ele ganhou essa bicicleta e ele ficava querendo fazer alguma coisa. Só andar para lá e para cima e para baixo já não estava satisfazendo mais o Rui. Então ele falava assim, que eu acho, eu vou lá para minha casa, porque eu vou falar para minha mãe se ela não quer que eu vá fazer alguma compra. Talvez ela queira que eu vá comprar feijão ou comprar uma carne no açougue. Então eu vou lá para minha casa, vou conversar com a minha mãe. E lá ia o Rui de bicicleta e voltava para ir para o açougue. Né? Naquele tempo, a gente não carregava dinheiro no bolso. A gente nem tinha roupa com bolso, né? Usava um short assim, não tinha bolso, não tinha nada, perdia dinheiro. Criança naquela época perdia dinheiro.
Então, a gente, na verdade, tinha uma carteirinha, tinha uma caderneta lá no armazém, e o seu Ferreira marcava lá o quilo de arroz, e a gente trazia o arroz. O seu Virgílio marcava o pão, e a gente trazia o pão para casa. A gente não vinha dinheiro, não tinha dinheiro. Tinha a carteirinha, onde o pessoal anotava, e no fim do mês a gente ia lá pagar as coisas. Pois bem, o Rui, no primário, no grupo, eu como era um ano mais velho, eu estava numa classe diferente. Aí, um determinado tempo lá, eu perdi um ano, aí ele ficou junto comigo, ele me alcançou. Quando chegamos no ginásio, ele já estava junto comigo. No ginásio, ele sempre se destacou por ser bom em redação. Ele escrevia as redações dele, e a professora sempre elogiava, e às vezes ela até lia a redação que o Rui tinha escrito lá na frente, sabe, para todo mundo. Então ele era referência para a gente, para escrever, fazer redações e contos. Ele gostava muito disso e era muito bom nessa área aí. Mais adiante, ele foi fazer o clássico, né? Ele fez também a escola normal, e a gente foi fazer o científico. A gente foi para a área científica e ele foi para a área de humanas. Então, a gente ficou mais ou menos uns 3 anos de colégio, afastados um pouco. Mas, mesmo assim, a gente estava sempre jogando futebol junto. A gente sempre, nos finais de semana, a gente se juntava, ia jogar futebol, e à noite ia passear na praça da cidade. E esse convívio com o Rui foi muito, muito interessante, porque ele realmente era uma boa pinta, né? Falador. Né? Ele estava sempre bem arrumadinho, sempre bonito, e ele também era um pouquinho, como é que se diz, vaidoso, né? Sempre penteadinho e tal. O Rui gostava de jogar basquete, coisa que ele fazia, a gente não podia, porque a gente era baixinho, né? Ele não, ele tinha 1,75 m, 1,70 m e pouco, ele era alto, então bom, isso quando ele era jovem, né? O Rui, ele gostava de basquete, jogava basquete. Bom, terminando o colégio, a gente tinha que estudar o colégio em Presidente Prudente. Em Regente Feijó, a gente só tinha até o ginásio. Fazia o grupo, o ginásio, mas tinha um intermediário que seria a escola normal, a formação de professores primários, né? E depois tinha uma escola de contabilidade. Isso para a gente não interessava, a gente queria fazer o colegial, queria fazer o científico ou o clássico em Prudente, né? E ele fez o clássico, e a gente fez o científico. Nesse período aí, foi de 1963 até 1965, a gente estudou em Presidente Prudente. Em 1965, em dezembro, eu vim para São Paulo, vim fazer o vestibular. Quando eu cheguei em São Paulo em dezembro, eu tinha um primo meu que dava aula no cursinho do Grêmio, e nesse cursinho do Grêmio eu recebi uma bolsa de 100%, uma bolsa integral. Fiz um curso de 2 meses, de dezembro a janeiro, prestei o vestibular em fevereiro, para geologia, o curso de geologia, e passei em penúltimo lugar. Logo em seguida, o Rui chegou em São Paulo. E eu já estava no primeiro ano, e meu trabalho era o seguinte, eu trabalhava no cursinho, e meu trabalho era fazer propaganda do cursinho nos colégios. Então, como eu tinha aula em período integral, eu trabalhava à noite. Passava no cursinho, pegava lá as apostilas, pegava os caderninhos de propaganda, e ia nos colégios à noite, e marcava com o diretor, previamente, e fazia uma apresentação para alunos de 2º e 3º anos, que seriam pré-vestibulandos. Então, eu dizia o que era a universidade, quais os cursos que tinham, quantas vagas existiam, qual era a relação de aluno por vaga, concorrência para cada curso, e o que o profissional fazia, e recomendava também o cursinho do Grêmio.
O cursinho do Grêmio foi um caso muito interessante, porque o cursinho do Grêmio ele foi formado por alunos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Hoje a Geologia é Instituto de Geologia. A Letras é Instituto de Letras, o Instituto de Geografia, o outro é Instituto de Física, Instituto de Biologia. Mas, na época, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo agrupava todos os cursos. Curso de Letras, de Geografia, curso de História, curso de Química, de Psicologia, de Geologia, inclusive. E foi nesse período aí que a gente estudou na Universidade de São Paulo. Quando a Universidade de São Paulo se tornou instituto e abriu a cidade universitária, aí e montaram um CRUSP, onde o pessoal podia, estudante de fora podia morar lá, e aí já ampliou mais, os cursos foram extintos, viraram institutos e a gente era realmente uma universidade já nesses moldes de hoje. Mas o cursinho do Grêmio era o cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Preparava os alunos para o vestibular de cada curso, de dentro da Faculdade de Filosofia. E nesse cursinho aí é que o Rui recebeu essa bolsa de 100%. Você entrou em 69. 66. 1966. E já foi para a GLET. Eu ainda o Rui fiz na ficou GLET. fazendo cursinho o ano inteiro. Eu fiz Depois ele foi fazer letras, né? Ele foi fazer letras. Então é o seguinte, em 66 e 67, eu estudava na Alameda GLET. E em 66 e 67 eu trabalhei no cursinho. No início fazendo propaganda, e depois eu fui uma espécie do secretário do Ichiro Nogami. O Ichiro Nogami foi um dos que morreram ali na Consolação, na explosão de um carro. E foi nesse período aí, foi em 69 que ele morreu. O Ichiro Nogami era o secretário-geral do cursinho e eu era um ajudante dele. O meu trabalho ali no cursinho era verificar a ficha dos alunos, quem é que tinha pago a prestação mensal e quem não tinha pago. Quem era bolsista, quem não era bolsista, esse trabalho burocrático dentro do cursinho. Então eu saí da propaganda do cursinho e caí nessa área da administração. Foi nesse período que eu estava trabalhando como controlador assim, de bolsistas e de pagamento de cursinho, do cursinho, é que o Rui apareceu e a gente conversamos com ele, fazia um bocado de tempo que eu não encontrava o Rui. Falei, Rui, o negócio é o seguinte, vamos lá no cursinho do Grêmio, que lá no cursinho do Grêmio eles fornecem bolsa para aluno. Os alunos, a gente que vem do interior, assim, a gente faz uma entrevista e pode ganhar uma bolsa. E marcamos essa reunião, lá não tinha prova para receber a bolsa, não precisava fazer prova, tinha que fazer uma entrevista. E quem fazia a entrevista era esse Ichiro Nogami. Como eu conheci o Rui, eu falei para o Ichiro Nogami que, olha, o Rui Carlos, ele é da minha cidade, é colega meu de infância, é gente muito boa, tal, realmente ele não tem condições de pagar o cursinho, tal. E eles fizeram a entrevista do Rui, e o Ichiro uma vez veio conversar comigo e falou que eu acho que aquele menino, Rui Carlos, é um menino muito bom, nós demos uma bolsa de 100% para ele. E esse Ichiro Nogami, ele é que selecionava os alunos e concedia as bolsas também. Nesse cursinho do Grêmio, também eu me lembro da secretária que ela se chamava Isis. Mais tarde eu fiquei sabendo que era a Isis Dias de Oliveira. Essa Isis Dias, recentemente eu não sabia que era a Isis, secretária do cursinho. Mas depois, vendo na internet, que eu vi a fotografia e reconheci. A Isis que eu conhecia, que era a secretária do cursinho, o Rui provavelmente deve ter conhecido essa Isis, ela é essa Isis Dias de Oliveira. É a mesma. Cabelinho curtinho, muito bonita, muito simpática, uma pessoa interessante aí, muito, também desaparecida até hoje, né?
O Abílio Clemente, você lembra do Abílio? Do Abílio, não. 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 Mas nessa época aí, a Yara Yavelberg dava aula de inglês. Eu tive aula de inglês com a Yara Yavelberg. O irmão dela, o Samuel Yavelberg, ele era coordenador da área de letras, né? Bom, nesse período aí, eu também conhecia a Ana Rosa Cossis, que era da Química. E como meu primo, o Wolf Iga, ele também era da Química e contemporâneo, ou então era da mesma turma da Ana Rosa, a Ana Rosa Cossis, eu encontrei com ela algumas vezes em casa, aqui em São Paulo, quando era estudante. Essa Ana Rosa também era desse círculo do conhecimento da gente na época, e nesse período difícil da ditadura militar, quando começou a repressão começou a ficar mais forte. A Química funcionava onde? A Química já tinha ido para a cidade universitária. A Química foi uma das primeiras a saírem lá da GLET, foi a Psicologia, depois saiu a Biologia, a História Natural, na época era a História Natural, e depois saiu o pessoal da Química. Ficou só a Geologia na Alameda GLET. E nós ficamos até 67. 68, 69, a gente já começou a ter curso, aulas lá na cidade universitária. Bom, O Rui entra quando na faculdade? O Rui? O Rui entrou em 66. Ou 67, hein? Já foi para Maria Antônia. 67, né? Vai para Maria Antônia. E eu acho que a letra já estava lá na cidade universitária nessa época, viu? Não? Os 2 primeiros anos? Na Maria Antônia ainda. Só quando houve a batalha e tal. Depois aí que foi para a letra. Sim. As salas que foram instaladas lá nos intervalos entre os prédios. A gente também teve aula ali na Maria Antônia, mas era o curso, a aula de matemática, né? E a aula de matemática, era só matemática que a gente tinha na Maria Antônia. Toda a aula de biologia já era na cidade universitária, a topografia já era na cidade universitária, né? Eu vou seguir aqui meu roteirozinho aqui. Bom, em 1965, exatamente quando eu fui para São Paulo em novembro, um fato muito importante, muito pesado que aconteceu foi a edição do AI-2. O AI-2 foi em outubro de 65, né? E transferia para a Justiça Militar todo o julgamento que fosse de caso de enquadramento na Lei de Segurança Nacional. Ou seja, foi nesse período de 65 para frente, no final de 65, que a repressão ficou muito pesada e a gente, como estudante, se fosse considerado subversivo, a gente era julgado por uma junta militar, já não tinha mais recurso em outra área, a gente ia direto para a junta militar. Mas eu não quero te interromper, mas o Grêmio era a sede da dissidência, né? Era o núcleo central da dissidência, né? O Grêmio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi sempre uma dissidência forte dentro da própria universidade e também contra o governo, claro, contra o governo militar da época, né? E falando da dissidência, fala no microfone. Fala no microfone. Siriapé depois saiu e formou Fala no o microfone. equipe. Pode virar. olha, Segue teu roteiro, então, vai. Que é mais a ligação pessoal familiar. Segue teu roteiro. Tá. Desculpa, não vou Bom, essa questão do Grêmio, depois a gente pode até conversar um pouquinho mais, mas é o seguinte, o cursinho do Grêmio, o que tinha era o seguinte, os alunos da Faculdade de Filosofia eram os professores. E esses alunos da Faculdade de Filosofia, que coordenavam e dirigiam esse cursinho, uma parte da renda desse cursinho era colocado dentro do Grêmio da Faculdade de Filosofia.
E o pessoal do Grêmio também deixava a gráfica para ser utilizada pelo Grêmio. Então, o Grêmio da Faculdade de Filosofia, toda vez que tivesse que imprimir algum panfleto ou imprimir alguma publicação, alguma coisa importante, ou qualquer coisa que fosse, utilizava a gráfica do cursinho. Então, o cursinho, na verdade, era um braço econômico do Grêmio da Faculdade de Filosofia. E, numa determinada época, em 68, o cursinho do Grêmio ele foi tomado por uma posição política dentro do Grêmio, e os professores saíram do cursinho e montaram o cursinho equipe vestibulares. Eles não aceitaram uma interferência grande do Grêmio no gerenciamento do cursinho, e então saíram com todos os professores, e inclusive levaram os alunos também, e montaram equipe vestibulares, né? Depois que o Rui entrou na faculdade, você não teve quase mais contato com ele? Depois que o Rui entrou? Porque você foi lá para a cidade universitária, o Rui ficou aqui na cidade, vai dando um fechamento na... Você continuou tendo contato com o Rui? Muito raro, e nesse período aí, depois que ele entrou no movimento estudantil, eu me lembro que ele foi detido, né, foi preso no Congresso de Ibiúna, e nesse Congresso de Ibiúna eu lembro de ter participado na organização dele. Você? Mas não eu organizando, eu era uma das peças da organização do movimento. Você era da turma do Lobão? A minha turma era do Lobão. Você participou da Batalha da Maria Antônia? Não cheguei a participar, não, mas foi na minha época. Sei, mas você não estava junto com o Lobão lá? Não. Entendi. Não. No Congresso de 1968, eu lembro que a minha função era a seguinte: ela tinha que ficar na frente da igreja lá do Lago de Pinheiros, com um rádio de pilha na mão. Alguém ia chegar para mim, ia falar uma senha, e eu iria responder outra senha. Eu não lembro quais eram essas senhas, mas eu tinha que estar lá esperando uma pessoa chegar, eu tinha que estar com um rádio de pilha na mão, e essa pessoa ia dizer uma senha, e eu ia responder outra senha, e eu tinha que ir embora. Era só isso aí. E essa pessoa também não me conhecia, eu nunca tinha visto também, essa pessoa também tomava outro rumo. Provavelmente a organização do Congresso naquela época montou isso aí tudo para o pessoal vindo do Nordeste, vindo do Sul, chegando em São Paulo, ter um roteiro. Ele falou: olha, você vai lá na igreja de Pinheiros, vai ter uma pessoa lá com um rádio na mão, você fala com essa pessoa tal palavra, ela vai te responder tal palavra, e aí você então está no caminho certo, você segue para tal lugar. Devia ser alguma coisa nesse sentido. A gente não sabe como é que foi organizado. Eu não sei como é que foi organizado isso aí. Só sei que no congresso que foi feito lá em Ibiúna, foi todo mundo preso. O Rui estava no meio. Mas você sabia que o Rui ia para o congresso? Não sabia. Já não tinha mais contato? Eu não tinha esse contato. Eu nem sabia que o Rui estava nesse... Eu fiquei sabendo depois que saiu no... Você chegou a ser preso? Não. Nem no CRUSP? Não. Eu não morava no CRUSP, né? Eu morava na cidade. Tá. Então, só deixa eu insistir nessa pergunta do Abílio, porque como era o nome daquele seu companheiro que o carro explodiu na Maria Antônia? O Ichiro Nogami. Então, porque o Silvio Clemente morava com, pelo menos a ficha dele, tinha no apartamento do Itiro. E depois ele desapareceu. Você nunca ouviu falar em Abílio Clemente, lá no cursinho? Não. Nunca falei de Abílio Clemente, não. Nunca não soube, não. Aliás, eu nem sabia que o Ichiro Nogami fosse envolvido em qualquer coisa assim. Mesmo a Isis, eu também não sabia. Não sabia também que o Rui estava envolvido, mas eu fiquei sabendo que o Rui estava envolvido mais adiante, já em 1969, no final do ano. É o seguinte:
teve um período ali. O Rui, ele saiu no jornal e depois ficou comprovado que no dia 4 de novembro de 69, ele estava naquele sequestro do avião da Varig, que foi desviado para Cuba. Pois bem, um pouquinho antes desse episódio, eu encontrei com o Rui. E foi o seguinte, o Rui, ele chegou um dia com uma mala na mão, ele já estava com esse bigodinho, e ele chegou lá em casa e falou assim, que eu acho o seguinte, eu estou precisando de um lugar para dormir, porque eu estou saindo para fora de São Paulo e não posso voltar para minha casa, eu tenho que arranjar um lugar para dormir, passar a noite. Eu falei, bom, então vai dormir aqui em casa, né? Aí ele dormiu lá em casa. Nesse dia, ele me mostrou um documento falso, um documento, uma carteira de identidade, que ele falou, olha, minha identidade agora é essa aqui. Só que eu não lembro, não lembro do nome que eu li na identidade. Não me lembro. Nem lembrava se fosse Silvino. Pois é, mas eu não sei se esse documento já era de João Silvino Lopes. Eu acho que não, não sei. O Queiroz era da tua turma? Era. Não, da minha turma não, ele era mais novo, um ano mais novo. Era calouro. Era calouro. E o Lobão era da tua turma? O Lobão era da minha turma. Bernardino era mais velho que um ano mais adiante, né? Bernardino, isso. Isso. O Lobão e o Queiroz vinham depois. Isso. Não, o Lobão já era da minha turma já. O Queiroz era mais novo. E eu saí em 69. 69. Bom, nesse caso do Rui, é o seguinte, o meu primo, eu morava na casa do meu primo, né? E o meu primo, ele é o que dava aula de química no cursinho do Grêmio. E ele falou, olha, que eu acho o negócio seguinte, o Rui, se ele está assim, ele já deve estar em situação complicada. O pessoal já deve estar perseguindo o Rui. Então, faça o seguinte, você pega o Rui, leva ele para outro lugar. Porque se... Quando ele te pediu para dormir na tua casa? Não, ele dormiu em casa. Ele dormiu. Ele dormiu. Não foi logo em seguida que teve o voo para Cuba? Olha, o dia exato que ele dormiu, eu não lembro. Eu não me lembro. Eu sei que é antes desse 4 de novembro, porque foi exatamente o período anterior de ele ter saído do Brasil. Aí ele dormiu em casa e no dia seguinte eu saí com ele e levei ele para a rua, para a Avenida São João, esquina com a Alameda Nótima, que lá morava também outra turma de Regente Feijó. Morava lá o Luiz Carlos Marangoni, morava lá o Meclides Bravo Aguilera, né, que eram estudantes em São Paulo. Aí eu levei o Rui para lá, ele ficou lá 1 ou 2 dias e depois foi embora. Logo em seguida, a gente ficou sabendo dessa notícia do sequestro da Varig. Né? E você sabia que o Rui estava na ação, saiu, né? Aquele da Jesse Jane, né? Não, a gente não sabia se ele, qual o envolvimento dele, né? Isso a gente ele não falava para a gente e a gente não tinha notícia nenhuma, né, sobre isso. E o pessoal de Regente da outra república? Também não. Também não. Mas de qualquer jeito, a gente éramos amigos de infância. Como é que você vai negar um amigo de infância, negar um abrigo, né? A gente, mesmo que ele falasse, estou envolvido, ia ficar do mesmo jeito. Né? A gente não tinha como negar esse espaço aí para ele. Bom, foi a última vez que eu vi o Rui, né? E depois não tivemos mais notícia, ficamos sem notícia muito tempo. E eu acho que esses pequenos quadros aí da passagem dele aqui em São Paulo, você pode ver que num período de repressão muito grande, todo mundo, ninguém tinha notícia de nada. O Rui não podia falar o que ele estava fazendo. A gente não podia
procurar saber o que estava. Se descobrissem que a gente tinha esse envolvimento, a gente estava junto também. Ou seja, era um período de repressão pesada, né? Nesse sentido, esse resgate dessa história, o resgate de todas essas passagens e essa luta que a gente está fazendo para ver se coloca essas verdades, essas passagens, isso aí é um papel muito interessante, muito louvável da Comissão da Verdade, e, evidentemente, nesse processo todo, a família sofreu, a gente sofreu, todo mundo passou por um período que ninguém deve achar que possa acontecer de novo, né? E eu acho que... A última pergunta que eu queria te fazer, você soube quando ele foi morto? Não. Quando Soube. Não, soube agora, né? Há pouco tempo, né? Ah, na época você não soube? Não. Quando ele voltou para o Brasil, você não soube? Não, na época a gente não tinha contato, a gente não tinha informação, não sabia nada. Em 1972, olha, eu trabalhei naquela região de Natividade em 1984. Em 1984 eu já tinha notícia de que o Rui tinha passado por aquela região, mas nunca imaginava que ele tivesse sido assassinado ali em 84. Em 84, ou seja, 12 anos depois, eu estive trabalhando naquela região, conheci a Natividade, passei por aquela região lá, e eu trabalhei em Indianópolis, em Almas, aquelas cidadezinhas que tem, fazendo pesquisa de minério, né? Mas eu não fazia a mínima ideia que o Rui tivesse passado por aquela região. Obrigado, Quioche. Vamos lá. Então, vamos ouvir o Luiz Dagoberto Roncai, que à época tinha uma banca de livros e é professor de letras. Luiz, por favor. Desculpe, mas eu não tinha uma banca de livro, não. Eu era estudante de História, né, e morador do CRUSP, no tempo. Bom, meu contato, imagine, né, meu contato com o Rui foi um tanto breve, mas foi intenso. Tá? Fala bem pertinho do microfone, porque a gravação é importante. Eu fiz o vestibular de 67, entrei na USP, no curso de História. Se não me engano, o Rui fez o mesmo vestibular de 67, só que entrou no curso de Letras. Não é? Exatamente. É isso, né? Bom, eu fui morar no CRUSP e encontrei o Rui por acaso. Eu costumava ir jantar no bandejão do CRUSP, e depois do jantar ficávamos ali no chamado Centro de Vivências, né? Que era um espaço muito importante da USP, coisa que a USP não tem mais, né? Porque estudantes de toda a cidade universitária e moradores de repúblicas próximas também iam comer no CRUSP e ficavam por ali, pelo Centro de Vivências. Centro de Vivências era importante porque não só era o local, um espaço grande, onde realizávamos as nossas assembleias e onde também os grupos de teatro, cinema, faziam apresentações ali. Então, era uma espécie de ágora política e cultural, né? Bom, um dia depois do jantar, eu estava sentado lá no Centro de Vivências, naqueles uns bancões de madeira que tinha lá, e tinha do meu lado um rapaz lá, nos olhamos, começamos a conversar, enfim, estava vendo uma preparação de assembleia e tal, e nessa conversa afinamos muito as nossas posições, né? E, enfim, víamos e pensávamos uma série de coisas muito, né, próximas, e de repente passa um rapazinho, magrinho, pequenininho, que era o Bernardino Figueiredo, que era o presidente do Grêmio. Figueiredo, acho, né, Bernardino? Isso. Estudante de geologia também, né? E era o presidente do Grêmio. E o Rui falou, olha, é o presidente do Grêmio e tal, não podíamos ir lá
ver com ele como é que poderíamos trabalhar aí na mobilização. Estava havendo mobilização para uma assembleia e tal. E fomos os dois para Lago Bernardino. Eu e o Rui. Né? Isso no comecinho de 68. Estava se preparando, acho que as aulas nem tinham começado ainda, mas estava... Enfim, 68 foi um ano muito intenso, né? Muito intenso. No plano externo dominava o quê? A guerra do Vietnã e as barbaridades americanas no Vietnã. E no Brasil era a vida sob a ditadura, que era um momento de infantilização, né? Quer dizer, você numa ditadura, todo mundo é considerado meio criança, irresponsável, e são só responsáveis e adultos os militares que estavam no poder. O resto, né, não tinha partido político, não tinha direito a uma opção de cor, não tinha Constituição, enfim, não era simples, não, né? É uma sensação de mutilação muito grande, né, que você vive durante a ditadura. Então, é isso que dominava o tempo. E era essa atmosfera, né, do tempo. Bom, o Bernardino falou assim... Você era do interior? A minha família morava em Campinas, eu estava vindo de Campinas. E o Rui estava vindo também, né, Regente Feijó. Sei que ele me disse que trabalhava lá também, participava do movimento estudantil, né? Eu participava do movimento estudantil de Campinas, era da juventude, como é que era, enfim, o estudante ainda dos secundaristas, né? O movimento estudantil estava penetrando forte também no ensino médio, e eu participava em Campinas do movimento secundarista, e ele na região dele. Enfim, vamos falar com o Bernardino, e o Bernardino, então, nos mandou conversar no outro dia de manhã com uma das diretoras do Grêmio, que era a Lola, né? A Lola é a Aurora Maria Nascimento Furtado, né? Uma moça muito bonita, lembrava muito a Nara Leão, que era a nossa musa na época, tinha uns lábios grossos, né? Cabelo cortado, era muito bem vestida também, ao contrário da estudante do tempo, que andava tudo desarrumado, né, muito relaxada. A Lola não, era uma moça bonita, elegante, enfim. E ela era diretora do Grêmio, e ela logo nos acolheu e nos nomeou diretores de agite-prop, diretores de agitação e propaganda. Parece importante, não é? Mas não era, não. Qual era a nossa função? De imprimirmos panfletos, ou irmos à gráfica também pegar panfleto, ou então usar um mimeógrafo a álcool, que era um terrível aparelho de subversão, que é um mimeógrafo, né, a álcool, ou então fazer cartazes e cartolina convocando para as manifestações, para as assembleias, para as passeatas. Era essa a nossa função, num tempo que a filosofia agregava tudo mesmo, né? A geologia agregava a química, a física, a matemática, enfim. Eu e o Rui passamos, então, boa parte de 88 cumprindo essas funções de convocação, né? Para as assembleias, passeatas, e foi essa a nossa convivência. Passávamos a noite fazendo cartazes, imprimindo panfletos, e depois, durante o dia, indo pregar os cartazes na cidade universitária, na Maria Antônia. Fazíamos essa ligação entre Maria Antônia, a gráfica, e enfim, era isso que fazíamos. O que acontece é que, depois do Congresso de Biúna, né, o Rui ele foi se aprofundando nas suas relações e nós fomos nos distanciando, né? Chegou o momento de 68, foi um momento de radicalização muito forte, né? Radicalização por parte dos militares, que já se pressentia uma espécie de golpe dentro do golpe, né? Que a chamada linha dura estava assumindo posições de poder, né, e, enfim, ia passar... que depois, de fato, deram um golpe, né, no Costa Silva e com o Médici, sim. O Médici, sim, aí foi o período terrível.
né? Período de morte, tortura. Até então não, né? Até o AI-5 era uma ditadura mais branda, né? Você se sentia mutilado em direitos, mas não sentia tanto o terror, né? Da tortura, de morte e tal. Depois do AI-5 que a coisa ficou brava. Mas nesse processo nós nos distanciamos e o Rui foi passando para a clandestinidade, foi, né, se aprofundando nas suas relações. Chegamos a ter uma conversa sobre isso e o que ele me disse é que ia lutar mesmo contra a ditadura, porque eu não via quase muita razão, sentido de vida, né, numa vida como aquela. E eu falei para ele que o negócio, eu tinha entrado em história, eu gostava de história e era estudar história e tal. E nesse tempo eu já era contador do Bar do Cruz. O Dudu era o administrador, o Dudu que sumiu, eu não sei mais dele. Né? O Dudu era o administrador do Bar do Cruz e eu fazia a contabilidade do Bar do Cruz. E aí então nos separamos. Já em, acho que começo de 69, eu voltei a me encontrar com o Rui, né? Aí ele já estava na clandestinidade, aí tivemos uma conversa e ele me disse um pouco dessa vida de perseguido, de clandestino e tal, vida em aparelhos e tal, mas foi uma conversa meio rápida e daí não nos vimos mais, né? Então, foi uma relação breve, de 1 ano, mas o Rui ficou assim, e eu agradeço muito o convite de ter vindo aqui, de ver alguma coisa sobre ele, porque ele estava um sapo mesmo na garganta, né, de dizer, né, oficialmente o que eu vivi com ele, o contato que eu tive com ele, o que eu fiz com ele, né? E o que eu tenho a dizer é que o Rui estava certo, né, lutando a luta justa, né, e como faziam também o José Genuíno e o José Dirceu, que hoje estão presos, né. Eu não sei o que faziam e de que lado estavam os juízes que julgaram, né, que os julgaram, o José Genuíno e o José Dirceu. Então, o que os juízes julgaram, então, esquisitas encenações, né, esses juízes, para as câmaras de TV, quando o nosso Supremo se submeteu ao império da mídia, né? Eu presto, portanto, aqui a minha homenagem ao José Genuíno, ao Zé Dirceu, que sobreviveram, e também ao Rui e as suas justas lutas, que infelizmente não sobreviveu e não pode estar aqui conosco. Pode, Eu gostaria só de fala fazer... o seu nome, só fala o seu nome. Oi? Ah, tudo bem, Regina. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. Na hora que você comentou que vocês articulavam os panfletos e tudo mais, e o Rui chegou aí para o interior também fazer essa comunicação sobre... Ou você não sabe sobre isso? Não. Então, porque em 69, eu fazia, na época, chamava de Instituto Isolado da USP, né? Eu fiz História em Assis. E quando eu cheguei à faculdade, até ali a reitoria, eles me chamaram, por causa do sobrenome, que não é tão comum, né? Berbert, que, eu disse, olha, eu estou vendo que você é uma menina nova ainda, do interior e tudo mais, e você tem alguma coisa a ver com o Berbert, né? Eu falei, eu tenho um irmão, né? Eu falei, olha, então eu gostaria só de comunicar, né? Para você ter muito cuidado, que tem muito agente infiltrado aqui na nossa faculdade. Só queria dar esse alô para você sobre isso. E agora você praticamente comprovou, né? Porque a gente não sabia realmente, né? Se era ele que tinha ido lá, né? Que ele mexia com essa parte, né? Certo. Obrigada. Não, mas fala um pouquinho. Luiz, eu sei Luiz, que Luiz, eu sei que o
o Dácio vai falar um pouco mais, mas me fala uma coisa. Tudo bem que todo mundo fazia política, fazia movimento e tal, e ele estava no movimento estudantil. Mas não foi, eu vi aí com o Quioche também, que o Quioche também conheceu todo mundo, andou no meio de todo mundo lá. Que horas que saía do movimento estudantil e entrava na organização? Porque teve uma transição, né, do pessoal que ficou no movimento estudantil, ficou no CRUSP, foi preso no CRUSP e tal, e teve uma ruptura do pessoal que foi para a LN, né? Porque a dissidência era depois virou a LN, virou, né? Bernardino foi para a LN, Lobão foi para a LN, Queiroz foi para a LN, e todo mundo lá na Letras, eu não sei como é que era. A Márcia Mafra foi para a LN, né? A Márcia Mafra era sua colega, né? Era colega de história, estudando a história. Então, essa passagem, porque tudo bem que o Rui era um cara muito estudioso e tal, mas para ele participar do sequestro, não foi um estalar de dedos, foi uma... Não, acho que foi todo um processo. O que acontecia é que no tempo, 68, tanto o Grêmio quanto o CRUSP viviam a liderança da dissidência comunista. Né? Quer dizer, eram mais ou menos bases da dissidência comunista. O presidente era o Rafael? Se não me engano, sim, Rafael de Falco. Rafael de Falco. Né? Rafael era presidente. Não, o presidente do Grêmio era o Bernardino Figueiredo. O Bernardino. É o Bernardino, 68. Né? O Rafael era do cursinho, né? Da UE. Da UE. Já estou misturando. Primeiro DCE. Isso. Já estou misturando. Isso. Acontece que esse processo, né, até o Congresso de Biúna, meados de 68, né, o Rui participava comigo, éramos muito próximos e varávamos noite fazendo panfletos, fazendo cartazes, enfim, né, era um movimento estudantil mesmo. Eu acho que é depois disso que o Rui foi se afastando e foi se envolvendo mais com a organização, eu acho que com a dissidência, né? E até que em um certo momento ele desapareceu e aí boa parte dos estudantes estava entrando já na clandestinidade. Né? Aninha, você só vai encontrar o Rui lá em Cuba, né? Você estava lá em Cuba, né? Ou então ela falar essa parte mais barra pesada. Vamos lá. Se bem que a Aninha conta tudo com tanta delicadeza que Dácio Antônio de Castro. Dácio, com a palavra. Muito bem. Eu sou amigo do Rui desde os 16 anos. Né? Éramos companheiros, sobretudo de frequentar bailes, né? Você também era lá de Osório? Sim, a minha mãe é de Regente Feijó, meu pai tinha um sítiozinho lá que recebeu de herança e tal, e com isso eu estava sempre na casa do meu avô, até porque nessa época, junto com o Quioche, nós passamos a estudar em Presidente Prudente, né? Eu fazia o clássico. O Quioche era estudioso? O Quioche era um sujeito sempre... E o Rui era um cara que também se destacava por isso, né? Você fez que curso? Eu fiz clássico, né? Comecei a fazer o científico com o Quioche, mas daí a barra ficou pesada e eu passei para o clássico. E aqui em São Paulo você fez USP? Aqui eu fiz letras. Ah, é? Junto com o Rui. Ah, você fez junto com o Rui? Junto com o Rui. Mas vamos chegar lá. Né? Eu queria contar mais um pouquinho ainda de Regente Feijó. Você pode falar o que você quiser, imagina. Só porque ele fez letras o quê? Que antigamente tinha ângulo-germânica, não sei o quê. Que letras ele fez? Anglo-germânicas. E você? Eu neolatinas. Ah, neolatinas. Sempre fui mais do francês do que do inglês. Bom, mas nesse tempo de Regente Feijó era uma gandaia desenfreada, né?
A gente frequentava aqueles bailes onde bebíamos pra caramba e aprontávamos tanto quanto. Tem até um caso que a Regina deve se lembrar, depois de um determinado baile, o pessoal estava tão bêbado que foi tomar banho na Fonte Luminosa, lá de Regente Feijó, né? Esse caso ficou famoso, até porque veio a perua Kombi da polícia para hospedá-los, né? E era aquelas Kombis que tinham sei lá quantas portas, a polícia trancava a porta de um lado e o pessoal abria do outro e saía correndo, e é uma cena mesmo de pastelão, né? A polícia correndo e nós aplaudindo a moçada, porque não queríamos que nossos amigos fossem presos, mas o Rui chegou a ser levado. Eu lembro que o seu Rui foi até lá para liberá-lo, né? E era um tempo em que nós viajávamos bastante para cidades vizinhas, especialmente na época dos bailes de formatura, né? Eu ainda não tinha carta de motorista, mas meu pai tinha um velho Jeep Willys que servia de transporte, chegava a acomodar às vezes até 10, 12 pessoas, e indo para Presidente Bernardes, Pirapozinho, Martinópolis, né? E foi em Martinópolis que a gente acabou conhecendo o Sirton Genaro, né, que é o responsável pelo quadro que ficou como imagem definitiva do Rui. Tem um dado interessante. Explica melhor isso. Explica, detalhe um pouquinho mais. O Sirton, Quadro, né? o Sirton era o Sirton e o amigo dele, o Dimas, né, eles eram delegados da Unesp de Prudente para participar do Congresso da UNE. E ficaram no meu apartamento do CRUSP, né? E foi lá que eu acabei tomando conhecimento da realização do Congresso, todo esse negócio. E depois que o Rui desapareceu, a Regina deve saber dessa história melhor que eu, o Sirton, né, se aproximou, né, e resolveu prestar essa homenagem ao Rui, pintando essa tela, tá certo? Que hoje está na sua casa. Bom, voltando. Eles eram da região também. Hã? Eram colegas da região e depois... Eram colegas da região, mas nós não tínhamos, né, uma consciência política muito desenvolvida. O único cara que injetava um pouquinho de política em nós era um escrivão de polícia de Regente Feijó, Borba. O Borba era cuecão do partidão e tal, e uma figura, né, extremamente empenhada e muito perseguida e hostilizada na cidade, né? E o Borba, muito mais velho do que nós, né, era amigo do seu Rui, e companheiro nosso de vida boêmia, né? Nós, às vezes, voltávamos da escola e continuávamos a conversa nos bares, e quando fechava os bares, a gente sentava, né, nos bancos do jardim lá e ficava até alta madrugada batendo papo, tá certo? Muito bem. Foi aí que nós, né, concluímos, na mesma época, o nosso ensino médio, o Rui com o seu curso normal e também o científico, e eu acabei terminando o clássico. E nessas conversas, né, a gente percebeu que não dava mais para permanecer no interior, certo? Porque não tinha nenhuma perspectiva por lá. E resolvemos vir para São Paulo praticamente no mesmo período, né? Nessa época veio muita gente. Eu lembro, sobretudo, das irmãs Mata, né? Elza Mata, que foi colega do Rui, né, no curso normal e também da própria Regina, tá certo? E a Elza sempre foi grande companheira nossa, franqueando muitas vezes a sua casa para almoços aos domingos, né? Eu até combinava com o Rui da gente alternar um pouquinho para não ir os dois juntos, porque era tudo boca murcha. O pessoal, sobretudo o Rui, comia pra caramba, né? Dava um prejuízo imenso, né? Muito bem. Fizemos o cursinho do Grêmio ao longo do ano de 1967, tá certo? 67? Não, 66. Ao longo de 66. E foi uma experiência memorável, né? Porque
todos os nossos professores do cursinho do Grêmio continuaram sendo também da Faculdade de Letras, né? Foi uma experiência muito curiosa, que todos eles, né, tiveram uma vida acadêmica extraordinária. Eu lembro, sobretudo, da professora Berta Waldman, tá? Que era lá do cursinho do Grêmio, e era uma figura que sempre elogiava o Rui, principalmente pela qualidade das suas redações, tá certo? Nessa época, eu morava na garagem, uma casa de uma tia minha aqui no Jabaquara, saía 5 horas da manhã e passava pela pensão em que o Rui estava residindo. É uma pensão que ficava ali, quase na esquina da Vila Nova com a General Jardim, né? E íamos assistir às aulas do cursinho do Grêmio, estudamos pra caramba e entramos de forma a não deixar nenhuma dúvida quanto à nossa competência, né? Nessa época eram apenas 25 vagas, né? E nós tínhamos que fazer não só as provas escritas, como também orais, né? Eram extremamente exigentes. Fomos aprovados e aí nos deparamos com um problema sério: onde morar, né? Foi aí que nós descobrimos que havia um negócio chamado CRUSP, tá certo? E eu fui lá procurar um lugarzinho e fui muito bem acolhido, né, por duas figuras que se tornaram grandes amigas, o Gilberto Beloc, né, e o Zé Edson Farias, infelizmente já desaparecido também. E logo que eu cheguei, eu já avisei o Rui: olha, vem aqui que a gente cava um lugar, né? E não deu outra. Ele não demorou muito, estava morando por lá também. E nós fazíamos a faculdade ainda na Maria Antônia, tá certo? Em 68, começamos a trabalhar, inicialmente no CAP Vestibulares, que tinha um corpo docente muito bom, né? Mas que, infelizmente, tinha um dono que não costumava honrar os seus compromissos de pagamento. Então, a gente vivia duro, né? E com dificuldades enormes e tal de sobrevivência. Eu achei que tinha resolvido o problema quando consegui entrar no vestibular em Santa Inês, já que o Madureza Santa Inês, né, tinha enorme prestígio e uma sólida, né, base econômica. Só que nós descobrimos que era apenas um grupinho de professores do Madureza que resolveu alocar a marca, mas não tinha estrutura para poder permitir um funcionamento satisfatório. Mas quando começou, era um negócio ótimo, tanto que eu chamei o Rui para ser o professor de gramática e redação, né? Já em 68. 68. Né? 68. E o que aconteceu? Passamos a dar aulas, o curso começou a inchar, não foi nem crescimento, foi um inchaço, né? Só que, à medida que crescia, também aumentava a desorganização administrativa. Era na Liberdade, lá do Era lado na Liberdade. do lado na rua. Cine Joia? Não, o Madureza era ali na Praça Carlos Gomes, mas esse cursinho funcionava na Conde de Sarzedas, né? É uma travessinha ali da Liberdade. Na Liberdade. E o fato é que, após as férias de julho, né, eu já percebi uma certa mudança no Rui, né? Uma figura com quem eu costumava, sobretudo, sair para jantar, quase todos os dias em que coincidia da gente dar aula junto, né? E ele passou a me falar que já não conseguia mais sentir assim, satisfação fazendo o curso de letras e que estava, sobretudo, muito interessado em economia. Falei, porra, que salto, meu, né? Partir da letras para economia e tal, não, é isso e tal. E aí eu já fiquei sabendo que ele estava envolvido num grupo de estudos, né,
sobre o Capital de Marx, né, que tinha um outro amigo nosso que também participava, e daí por diante foi um crescendo de envolvimento do Rui, né, pela política. E a coisa culminou na Batalha da Maria Antônia, onde ele teve uma participação ostensiva, né, que foi largamente fotografada pelos jornais e revistas da época. Ele é um cara que se destaca pelo tamanho e, sobretudo, porque, né, aparece segurando um porrete, né, na verdade era um balaústre, né, de uma seca, não sei de onde apareceu aquilo, e encarando um soldado da Guarda Civil, né, de arma em punho. E o Rui tinha apenas, né, esse porrete. O fato é que veio um cara por trás e derrubou o guarda, e outros guardas afluíram, e muita gente também passou a ajudar o Rui, né, na tentativa, evidentemente, de evitar que o prédio da filosofia fosse ocupado e depois destruído, como, infelizmente, isso acabou acontecendo. Mas o Rui foi várias vezes fotografado, né? Eu tenho algumas dessas imagens, cheguei até a mostrar para o Rodrigo e para a Regina. Eu, depois de um certo tempo, passei a reunir todas as notícias, né, possíveis de serem recolhidas a respeito do Rui. É um caderno que hoje conta com quase 300 páginas, né? Você podia dar uma cópia para a gente? Posso, eu mandei o arquivo, né, para o Rodrigo, né, posso mandar para vocês. Né? Muita coisa está repetida e tal, mas foi a maneira que eu encontrei de ir recolhendo essas informações. Você sabia que ele ia sair do país? Não. Não sabia, não sabia. Eu só notei essa mudança de comportamento, né, por volta de meados de julho de 69. Né? Nós deixamos de dar aula no vestibular de Santa Inês porque faliu o curso. Né? Eu vou liberar o Luiz ir embora, né, Luiz? Tá bom. Luiz, você vem domingo aí no encontro do pessoal do Cruz, porque o Teco está organizando? Ótimo. Tá bom. Obrigado, Luiz. Obrigado, né? Desculpa a interrupção. Vamos lá. Continua, Décio. Obrigado, Luiz. Continua. Teco acompanha aí, né? Vamos lá, Décio. Bom, a gente então se via por, né, atividades profissionais conjuntas, né? E quando faliu o cursinho do Grêmio, ele disse que não queria mais saber de aula. Tá certo? Aí faliu o vestibular de Santa Inês, que não queria mais saber de aula, que o negócio dele era outro e tal, e reiterou essa vontade de estudar economia. E depois disso nós nos vimos pouquíssimas vezes, né? Nestas vezes que a gente saía para almoçar, né, a gente acabou ficando freguês da Adega Arouche, né, que era um português muito gente boa, generosíssimo, né, que tinha um restaurante ali no Largo do Arouche, que sempre nos atendeu muito bem, desde a época do cursinho. Eu lembro que o primeiro salário que a gente recebeu dando aula foi torrar, lá na Adega Arouche, né, e comemos o que eu acho que chegou aí esse restaurante com a gente. E a notícia melhor foi que nós terminamos o jantar e o português não quis cobrar a conta, né? Nós ficamos daí por diante com uma enorme dívida de gratidão com esse senhor, e em homenagem a isso, toda vez que fosse possível, a gente passava por lá. E esses jantares, né, começaram a rarear, tá certo? Nessa época a gente já não tinha mais o CRUSP, né, como ponto de encontro, né? Morávamos em repúblicas, tá certo? E a atividade de agitação política se tornando cada vez mais intensa, tá certo? Eu tive que partir para uma definição profissional, continuei dando aulas, o que fiz ao longo desses últimos 35 anos. Acho que
especialmente isso que eu tinha a dizer sobre a figura do Rui. Obrigado, Um Dácio. grande amigo, né, amigo de raiz mesmo, desses que a gente vai querer bem sempre. O Dácio foi o proponente dessa audiência. Então dá para mandar o arquivo, né? Ah, sim, perfeitamente possível. Aquela foto famosa que o Cid que era do Mackenzie tá, é essa que o Rui tá? É? Aquela foto? Ah, tá. Ah, está aqui. O Rui é esse cara aqui, ó. Ah, o Cid de guarda-chuva. É. É. Agora, veja É a foto. a página seguinte. Esse aqui é o Rui. É. Ela está digitalizada, a foto? Tá. Faz parte desse arquivo aí. Ah, e qual é ele? Aqui? Aí ele aí, Ah, ele aqui. segurando esse pedaço de pau, e olha o guarda Entendi. frontal a ele, né? E já de arma em punho. Mas ele não atirou, não. Esse aqui é teu, esse texto? É, Ah, é? É. Esse está digitalizado também? tá. Aí você pode deixar com a gente. Posso, sem Não, problema. Não, se tiver problema, não. Não tem nenhum Ah, inconveniente. essa foto famosa, ó. É. Elas não foram digitalizadas, né? Não deu tempo. Ah, Se pode não me passar. engano, é da última hora da Folha de São Paulo da época. Eu não, aí deve. Aquela foto que o Cid está com o guarda-chuva. Aqui, É. né? Que bom esse relatório aqui. 300. Você tem 300 páginas do Rui? 300, está aqui.